Nossa videoaula de hoje é sobre inferências sobre médias de dados emparelhados. Então vamos falar um pouquinho, fazer uma introdução, falar sobre as inferências de médias, estimação de diferença de médias e teste de hipótese sobre diferença de médias normais. Vamos apresentar uma bibliografia única aqui que nós citamos. Então, uma introdução. Frequentemente o pesquisador ele depara-se com situações em que são coletados dados antes e após a aplicação de algum tratamento na mesma unidade amostral. Então você tem uma unidade amostral, um indivíduo, uma parcela no campo, uma planta, que vai ser a sua unidade amostral. E você coleta dados antes de algum tratamento ser aplicado e depois aplica esse tratamento e vai lá e coleta dados após esse tratamento. Isso vai caracterizar os dados aos pares, que é chamado dados emparelhados. Também é comum, nessa mesma situação, avaliar a mesma unidade amostral em dois instantes de tempos diferentes. Por exemplo, pesa o indivíduo num determinado período e, num tempo futuro, pesa ele novamente. Então, esse dado é também um dado emparelhado. Tem um nome especial quando é no tempo, que é dado longitudinal, mas para o nosso caso aqui da estatística básica, também vamos enquadrar ele nos dados emparelhados. Em geral, esse tipo de situação recebe essa denominação especial de experimentos com dados emparelhados, como eu estava falando. Esse nome origina-se especialmente pelo fato de os dados das amostras mensurados, os dados mensurados antes e após a aplicação desse tratamento de interesse, ou proveniente de duas mensurações no tempo, desses dados serem correlacionados. Existe uma correlação. Então, o indivíduo estabelece uma correlação do dado medido antes e após. A unidade amostral estabelece essa correlação que existe. Se o indivíduo, por exemplo, está pegando peso de animais em dois instantes, ou antes e após aplicar um tratamento, o peso desse animal vai ser influenciado pela condição genética que ele tem, se ele está sofrendo algum tipo de doença, se ele tem um problema de diabetes, e outros problemas ou de origem genética ou de origem clínica, qualquer problema vai afetar igualmente as medidas antes e após o tratamento. Então, os dados são correlacionados. A princípio, sem uma reflexão mais aprofundada, a gente poderia formar uma falsa concepção, uma falsa ideia de que os experimentos originados de dados emparelhados, de que esses experimentos seriam menos eficientes que aqueles originados de amostras independentes. Quando nós falamos da comparação de duas médias, em outra videoaula, há algum tempo atrás, nós estávamos nos referindo a amostras independentes. Nós estamos falando de que nossos dados emparelhados, eles, apesar de parecer, eles são mais eficientes, Então, se você vai comparar médias antes e depois de um tratamento com a situação de médias com tratamentos aplicados de forma independente, que foi a situação lá atrás, é mais eficiente usar medidas emparelhadas, dados emparelhados. Então, de uma forma geral, não é verdade que os dados emparelhados tenham menos precisão, sejam menos eficientes os procedimentos estatísticos que o caso de amostras independentes. Ocorre exatamente o contrário na maioria das vezes. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as inferências, especificamente sobre as médias das populações emparelhadas. Vamos falar de estimação por intervalo e teste de hipótese para médias das populações emparelhadas. Vamos falar sobre inferências sobre médias. Para estimar diferença de médias ou testar a igualdade de médias em populações emparelhadas, o termo é emparelhadas. Alguns autores falam pareada. Parece que ficou um termo consagrado. Populações pareadas, amostras pareadas. Deve-se considerar que uma população normal foi amostrada antes e após a aplicação do tratamento. Então, nós vamos supor normalidade da população que está sendo avaliada, seja ela amostrada antes da aplicação do tratamento, mensurada antes e depois da aplicação de um tratamento de interesse que você quer medir o efeito. Deve-se considerar que os N elementos após a primeira amostragem foram tratados e, posteriormente, submetidos a uma segunda avaliação. Será considerada a seguinte notação: X índice 1 e J. Índices 1 e J aqui é o valor da variável no jésimo elemento amostral antes da aplicação do tratamento. Então, o subscrito 1 vai indicar o valor da variável antes
do tratamento, ou de um tratamento inicial que será aplicado que você não quer medir o seu efeito, tratamento padrão. E o índice J da unidade amostral. Então, você vai medir no indivíduo 1, no indivíduo 2, no indivíduo 3 e assim por diante, até o J ser igual a N no indivíduo N. Então, você vai ter x11, x12, x13, sempre x1 alguma coisa, até x1N. Vai referir a medida do tratamento ou da variável antes da aplicação do tratamento ou de um tratamento padrão, antes da aplicação do tratamento que você quer medir o efeito. Está aplicando um tratamento padrão tradicional, depois para aquele tratamento, faz as medidas, aí começa um novo tratamento e após ele surtir o efeito, que você tem que determinar tecnicamente, faz uma segunda medida. Essa segunda medição, em cada um dos indivíduos, ela vai ter o subscrito 2 e o J. O 2 para indicar que é o valor da variável na pós-aplicação do tratamento de interesse no jésimo indivíduo. Esse J vai variar de 1 até N. J igual a 1, J igual a 2, até J igual a N. Então, nós temos x1, índice J, x2, índice J. Então, esse índice 1 e esse índice 2, simplesmente para destacar variável mensurada após, variável mensurada antes do tratamento. Após e antes. Índice J para dizer qual o indivíduo dos N que você mostrou. J igual a 1, J igual a 2, até J igual a N. Então, nós temos o subscrito 1 e 2, que indica a avaliação antes e após o tratamento, ou no tempo 1 e tempo 2, quando os dados forem mensurados ao longo do tempo. E o subscrito J indica a unidade amostral, para J variando de 1 até N, e N é o tamanho da amostra. Então, você vai amostrar N indivíduos, N igual a 10, N igual a 30, N igual a 1000, sei lá, de acordo com o dimensionamento da amostra, que pode ser feito também para esse caso. Assim, esse experimento ele pode ser esquematizado como a seguir. Então, você tem as unidades amostrais, 1, 2 até N. Você tem a medida antes do tratamento, então o x1, x com subscrito 1, índice J, com subscrito J acompanhando. Então, x11, veja que todos aqui têm o subscrito 1, o primeiro subscrito. x12 até x1N. Então, avaliação antes do tratamento ser aplicado no indivíduo 1, no indivíduo 2, até no indivíduo N. E o x1 da variável antes do tratamento ser aplicado. Aí, você aplica o tratamento e vai mensurar após esse tratamento. Então, você tem os X com subscritos 2 e J. Sempre X2. X2 aqui, X2 aqui, X2 aqui. E o segundo índice, segundo subscrito, 1, 2 até N. Então, variável resposta após, que é a mesma variável, mas após a aplicação do tratamento no indivíduo 1, após a aplicação do tratamento no indivíduo 2, após a aplicação do tratamento no enésimo indivíduo, indivíduo N. Essa é a tabelinha que mostra o esquema que vão acontecer todas as nossas medidas. Então, cada unidade amostral você tem a medida antes e após. Então, é o mesmo indivíduo, o mesmo elemento amostral, a mesma unidade amostral. É isso que caracteriza os dados emparelhados. Quando os dados são independentes, você aplica um tratamento em N indivíduos e aplica esse mesmo tratamento em outros N indivíduos que não tem nada a ver. Então, as unidades amostrais, inclusive o número, não tem nada a ver uma com as outras. N aqui e N lá. N totalmente independentes. Aqui é no mesmo indivíduo, que caracteriza essa correlação, essa covariação que eu expliquei para vocês que existe, que caracteriza os dados emparelhados. É de fundamental importância entender que a diferença entre esse tipo de experimento e aquele apresentado anteriormente, que nós apresentamos comparações de duas médias, de duas populações, é basicamente a existência ou não de dependência, que é você fazer amostragem em indivíduos totalmente diferentes, né? Sorteia N indivíduos e outros N indivíduos. Por dentro desse N aqui ser diferente desse outro N, ou seja, N1 indivíduos aqui e N2 indivíduos lá, quando são independentes. Se for do mesmo tamanho, N de cá e N de cá, mas os N indivíduos que estão antes do tratamento ou de um tratamento padrão não tem nada a ver com os N indivíduos que seria o tratamento controle, com os N tratamentos
que é o tratamento novo que você quer avaliar, os N indivíduos que foram submetidos ao novo tratamento, que você quer avaliar o efeito em comparação com um controle ou com um tratamento tradicional. Não existe dependência ou existe dependência, nesse caso emparelhados existe dependência entre a amostra não tratada antes e a amostra tratada, que é o após o tratamento. E essa dependência entre os dados é determinada pela tomada de mensurações no mesmo elemento amostral. Lá no caso de independente, sorteia-se um indivíduo aqui para receber essa mensuração aqui. E o indivíduo 1 lá do outro tratamento não tem nada a ver com o indivíduo 1 aqui. E aqui não, é o mesmo indivíduo, o mesmo elemento amostral, que é mensurado antes e após. Isso vai caracterizar essa dependência. No entanto, entre as diferentes unidades amostrais, então, dessa unidade amostral para essa, então, entre essas duas medidas aqui e essas outras duas, nós não temos dependência. Os dados são independentes. Então, da unidade 1 para 2 tem independência, da 1 para 3 tem independência, da 2 para 3 tem independência. Então, qualquer par que você pegar aqui, você vai ter independência. Então, você faz um sorteio dos N indivíduos para garantir essa independência. Isso tanto faz lá, no caso de amostras independentes, como no caso de amostra emparelhada aqui. Você, então, supõe existência de independência entre as diferentes unidades amostrais. Então, a nossa amostra é uma amostra aleatória. Nós devemos considerar que a amostra do não tratado, do tratamento controle, tratamento padrão, né, o antes, ele tem distribuição normal com média μ1 e variância σ2,1. E os dados tratados tem, ou após a aplicação do tratamento, que é o x2 aqui, essa variável, ela também tem distribuição normal com média μ2 e variância σ2. Então, nossos dados, tanto os dados antes, esses dados aqui, quanto esses dados na segunda coluna, são dados provenientes de distribuições normais. Aqui com média 1 e variância σ2, 1, e aqui com média μ2 e variância σ2, 2. Então, a gente supõe isso. E o nosso interesse, que é o principal aqui, está focado no parâmetro que a gente vai representar aqui por μ índice D, D de diferença. O subscrito D do parâmetro de interesse é usado para destacar que nosso foco está centrado na diferença de média das populações tratadas e não tratadas. MD, média populacional da diferença. É a diferença da população tratada menos a média da população não tratada. A média do grupo das variáveis, da variável que recebeu o tratamento após o tratamento, menos a média da variável que não recebeu o tratamento, ou que recebeu o tratamento controle inicialmente. Então, a diferença dessas médias é o parâmetro de interesse, que a gente vai representar aqui por μD, μ da diferença entre as duas médias populacionais, do depois e o antes. Qual é a lógica disso? Se a gente concluir que essa média da diferença é zero, significa que a média após menos a média antes, elas são iguais, para a diferença ser zero. Então, nosso foco maior vai ser testar ou fazer intervalo de confiança e verificar se a diferença entre as médias das duas populações é zero ou não, se o intervalo vai conter zero ou não. Se nós vamos rejeitar a hipótese da igualdade das duas médias, significa que a média da diferença é igual a zero, num teste de hipótese. Então, testar que a média da diferença é igual a zero significa que as duas populações têm médias iguais, o após e o antes. Ou seja, o tratamento que você aplicou não afetou a média que era antes continua com o mesmo valor após a aplicação do tratamento. É importante notar que ambas as populações são consideradas normais, então supõe normalidade. E as variâncias não necessariamente, aqui não tem consequência nenhuma, elas não são necessariamente iguais. Podem ser diferentes, não traz nenhum transtorno para o teste continua exato, o que não acontecia com amostras independentes, comparações de médias em amostras independentes de populações normais. Então vamos para a seção 2.1, que é a estimação da diferença de médias. Vamos estimar aquele parâmetro μ índice D. MD. Nós vamos obter intervalos de confiança para a diferença de médias, o MD, o parâmetro MD, das duas populações emparelhadas. Obviamente, nós não vamos conhecer as populações. Então, essa é a teoria que está por trás. O que nós vamos ter é um retrato dessas populações. E esse retrato ele vai ser dado pelas amostragens que nós vamos fazer.
Então, nós vamos tomar uma amostra tamanho N e vamos usar os resultados das variáveis aleatórias nesses N valores para estimar essa média, estimar a variância necessária. Para obter isso aí, é necessário inicialmente definir que x1 e x2 são provenientes de uma distribuição normal bivariada, porque essas duas variáveis são normais aqui, essa variável é normal, essa outra variável também tem distribuição normal, mas essa distribuição normal das duas, elas não são independentes, como no caso daquela videoaula anterior, sobre diferença de médias. Aqui, as médias têm correlação, são correlacionadas, então a gente tem que considerar que a distribuição conjunta, simultaneamente das duas variáveis, como são duas, é chamada de bivariada, é normal bivariada, uma distribuição normal conjuntamente para duas variáveis, então normal bivariada. Bom, isso é um detalhe, não precisamos preocupar com isso, vocês estudantes, né? Isso aí é que vai nos dar sustentação para a teoria que a gente vai gerar aqui, que é bem simplesinho. A gente assume essa normalidade bivariada, que a distribuição de cada uma delas é normal e conjuntamente elas são normais, e essa conjuntamente normais é normal bivariada. E é isso que formalmente, aquela dependência que eu falei, que formalmente caracteriza os dados como emparelhados. Caso não fosse uma normal bivariada correlacionada, nós trataríamos esses dados como dados independentes. Então, seriam normais para cada caso e as normais não são correlacionadas. A inferência é bem mais simples do que essa aqui. Aliás, na verdade, a teoria para gerar os métodos é mais complicada aqui, mas o resultado final que nós vamos aplicar é muito mais simples que o caso lá, que tinha que calcular variâncias combinadas, ou então usar o Saturn-Twait para achar os graus de verdade. Aqui não. A combinação linear, que é uma diferença entre as observações da variável 2 para valores da variável 1, chamada de D, de diferença. Então, x2 menos x1 é uma diferença, é uma combinação linear. Essa distribuição tem, essa variável, essa diferença, ela tem distribuição normal univariada, cuja média é exatamente o μd, que é o μ2 menos μ1. E uma variância sigma 2D que envolve essa variância aqui, essa outra variância aqui, e mais uma covariância entre as duas variáveis, que eu não vou mencionar. Então, vou chamar simplesmente variância da diferença, o sigma 2D, o parâmetro. Então, essa diferença tem essa média e essa variância aqui. Bom, o que nós vamos fazer numa amostra? Se nós tivermos N indivíduos, nós vamos calcular o DJ em cada um desses casos. Vou voltar na tabelinha aqui. Ó. Pegar esse valor menos esse, eu vou ter um D1 calculado aqui na margem. Se eu subtrair esse valor menos esse aqui, eu tenho um D2. Se eu fizer isso para o terceiro ponto aqui, x2, 3, menos x1, 3, eu vou ter o D3. Se eu fizer isso para o jésimo ponto, eu vou ter o x2j menos o x1j, eu vou ter o dj. Isso eu vou fazendo até o enésimo valor. Subtrair esse menos esse, eu tenho o dn. Então, eu vou ter uma amostra aqui, a diferença 1, a diferença 2, a diferença 3, até a diferença n. É só isso que eu preciso fazer, calcular essa diferença aqui. Então, eu tenho uma amostra de n valores de dj. D1, D2, quando o j for 2, até o dn. Eu vou calculando as diferenças nos n valores que eu mostrei. Faço esse, computo cada um desses valores, cada uma dessas diferenças, eu tenho uma amostra de n valores, que são diferenças, mas não importa que sejam diferenças. Eu vou calcular a média e a covariância. Essa média aqui está estimando esse parâmetro μd aqui. E aquela variância que está aqui, que é a fórmula clássica da variância, está estimando esse parâmetro, que é o sigma 2 da diferença, que depende da variância de uma população, da variância da outra, e da covariância entre as duas variáveis. Então, o nosso D barra é simplesmente somar os n valores das diferenças, pega aqueles n valores, soma e divide por n. E a variância é a fórmula clássica. Substitui D por xj aqui. Mesma coisa. Então, a única diferença aqui é que os nossos x são D, são diferenças. A única diferença é que os D são diferenças e não x. Mas a fórmula é a mesma lá de trás quando a gente está falando de uma população. Então, calcula a média dessas diferenças, calcula a variância, que eu somo cada dj ao quadrado, cada um deles ao quadrado, somo todos eles, os n valores dos dj, elevo ao quadrado dividido por n, faço essa diferença da soma deles ao quadrado menos a soma deles toda ao quadrado dividido por n,
Fiz essa diferença, divido por n menos 1. Então, quantos indivíduos eu mostrei? 10, então vou dividir por 9, essa operação aqui. Se eu jogar na calculadora lá, na memória estatística, eu tenho esse d barra aqui e o desvio padrão, eu pego o desvio padrão no calculador, o amostral e elevo ao quadrado, eu tenho essa variância aqui. Então, trivialmente computado, como se eu tivesse x no lugar do d aqui. As mesmas fórmulas quando nós damos x lá. Só que agora os nossos x são diferenças, do depois menos antes. Depois menos antes. Então, nós temos um D1, um D2 que nós vamos substituir aqui. Essa teoria nos diz que esses DJs, eles são normais com média MD e variância sigma 2D, como nós falamos. Então, quando eu faço aquela combinação linear de duas variáveis normais, essa combinação linear que é a diferença, me resulta nesse DJ. E esses DJ, a teoria me diz que eles têm distribuição normal com essa média e essa variância. Bom, e qual que é a distribuição amostral da média de uma amostra tamanho n? Mesma coisa da distribuição do x barra. Qual que é a distribuição do x barra em amostra de distribuição normal? É normal, exato, porque estou mostrando distribuição normal, mesma coisa aqui, com média igual a média da população, então a média é igual a média da população, lá era mi igual a mi, aqui é mi, tem um subscrito d para lembrar que é média de uma diferença. E variância igual a variância da população sobre n, que era o teorema lá, mas distribuição exata. Portanto, a nossa variância é o sigma 2d dividido por n. Se isso é verdade, se eu fizer d barra, a variância d barra menos mi de d barra e dividir pelo erro padrão, que é o S de D sobre raiz de N, como está uma fração aqui, eu posso passar o raiz de N multiplicando, por isso que ele está multiplicando aqui, então raiz de N que multiplica d barra menos mi D sobre S de D, então isso aqui é a raiz dessa expressão aqui, é o desvio padrão. Então, uma raiz eu tenho isso aqui. Se eu pegar S2 dividido por N, eu tenho um estimador dessa variância aqui, ó. S2 sobre N é o estimador do sigma 2 sobre N. Então, se eu extrair a raiz quadrada do S2 sobre N, eu vou ter S da diferença, S índice D, dividido por raiz de N no denominador. Se eu estou dividindo por uma fração, eu sei que eu multiplico o denominador lá em cima, inverto a fração multiplicando. Então, por isso que aparece raiz de N aqui. Então, tá, a diferença dividida pelo erro padrão, que equivale a multiplicar por raiz de n e dividir pelo desvio padrão original. Então, essa quantidade aqui, que eu chamei ela de t maiúsculo, ela segue, que é uma variável aleatória, ela segue a distribuição t de student, com grau de liberdade n-1, igualzinho no caso da média, x barra menos mi sobre s e vezes raiz de n aqui em cima, tem distribuição t com n-1 grau de liberdade. Exatamente a mesma coisa, só trocou o d barra por x barra por d barra, o mi d por mi, o mi lá por mi d, o s lá por s de d aqui, e raiz de n. Então é a mesma expressão no fundo. Então isso aqui é equivalente a tudo que nós aprendemos para a média de uma população agora, para a média de uma população, apesar de vir se tratar da diferença de duas. Se essa variável tem distribuição t de estudo, eu posso afirmar que a probabilidade dessa variável t ser menor que um determinado quantio superior alfa sobre 2, com n graus de verdade, que é n-1. E esse mesmo valor de t ser maior que o mesmo valor que a distribuição t é simétrica, que esse mesmo quantio superior aqui, alfa sobre 2, mas só que negativo, do lado de cá, essa probabilidade desse t estar entre esses dois limites, que são dois números, é igual a 1 menos alfa. Mas quem é esse t? T é isso aqui. Substituindo t por isso, eu tenho essa expressão que está aqui. Portanto, se eu isolar a mi de d aqui, eu vou ter a expressão do intervalo de confiança igual nós fizemos para a média. Então, esse intervalo de confiança para mi da diferença, que é o mi incógnita, ele é dado por isso aqui, essa expressão final que nós devemos usar. Tudo isso para explicar isso para vocês, que isso vem da distribuição normal. Quando eu transformo dividindo pelo desvio padrão amostral aqui, isso é uma t. Essa t, eu posso fazer uma afirmativa probabilística aqui, que eu consigo isolar o mi d e sai essa expressão aqui. Mi de d maior ou igual a essa, quando isso aqui for menos, e menor ou igual quando isso aqui d barra for mais. Usar o mais aqui desse mais ou menos. Essa expressão do lado de cá. Então, a probabilidade do mi d está entre esse limite com menos e essa mesma quantidade aqui com mais do lado de cá é 1 menos alfa. Ou seja, a probabilidade do mi está entre esses dois limites aleatórios, o d barra
menos o T-alfa sobre 2 S de D sobre raiz de N, e o D barra mais o T-alfa sobre 2 S de D sobre raiz de N, quer dizer, o padrão da diferença dividido por raiz de N, é 1 menos alfa. Portanto, isso é um intervalo de confiança de 1 menos alfa. Se eu usar o alfa 5%, eu tenho um intervalo de 95% de confiança para o μ de D, a diferença das duas médias. Então, o intervalo é dado pela média amostral, vou lá, calculo as diferenças, calculo aquela média amostral aqui. E a variância aqui. A variância eu extraio a raiz quadrada, eu vou ter esse desvio padrão aqui. Consulta a tabela de T, QT 097.5, com Ni graus de verdade, é N menos 1. Então, se for 11 dados, 9 graus de verdade, 10 graus de verdade. Se for 10 dados, 9 graus de verdade. Então, QT 0,975, grau de verdade, lá no R, eu tenho esse quantio aqui, esse número aqui da tabela do T, da distribuição T. Multiplico pelo erro padrão, que é isso aqui. Desvio padrão dividido por raiz de N é o erro padrão da diferença, da média da diferença. Portanto, D barra menos isso, que é a margem de erro do meu intervalo, me dá o limite inferior do intervalo. D barra mais a margem de erro, me dá o limite superior do intervalo. Enquanto eu não calcular, a probabilidade do μD está entre esses dois limites aleatórios aqui, D barra menos isso e D barra mais isso, é 95%, é 1 menos alfa de uma forma geral. E a precisão desse intervalo, ela depende se a amostra é uma amostra aleatória, ou seja, da independência entre as diferentes unidades amostrais, o que você garante com sorteios, casualização, e também se as diferenças DJ são normalmente distribuídas. E a independência você garante com o uso de sorteio, de casualização do seu experimento. Então, isso aqui que nós devemos usar. O intervalo de confiança, você faz o cômputo fácil. Primeiro, calcula as diferenças, calcula a média, a variância e aplica essa formulinha. Calcula a margem de erro aqui. Para isso, você tem que consultar a tabela de T, com a função QT lá, quantio da T no R, QT, parênteses, 0,975, por exemplo, se o alfa for 5%, vírgula, grau de liberdade. Aí você calcula quanto que é o N-1, põe o grau de liberdade lá, fecha parênteses, dá Enter no R, ou dá Ctrl Enter se você estiver usando o RStudio, e você tem o T tabelado. Uma vez tendo esse valor de T aqui, esse valor de T alfa sobre 2 aqui, você faz o resto da conta, multiplica pelo desvio padrão, divide por raiz de N, tem a margem de erro. D barra menos a margem de erro, limite inferior. D barra mais a margem de erro, limite superior. Vamos fazer um exemplo. Exemplo 2.1, para a gente ver como que são esses cálculos aí de uma forma mais simples, né? Para vocês visualizarem melhor. Então, a fórmula mais importante de tudo isso que eu falei é essa. O exemplo 2.1. Procurando medir o efeito de uma dieta no peso de coelhos com crescimento já estabilizado, então coelhos já adultos e tendo uma dieta normal, né, estabilizadora, que eles não estão crescendo mais, não estão engordando mais, foi realizado o seguinte experimento. Então, 10 coelhos, N igual a 10, da raça Norfolk, um híbrido, sadios, homogêneos, então foram homogeneizados, escolhidos lá um plantel, sorteado 10 deles, bem homogêneos. Então, eles foram medidos antes e após a aplicação de uma dieta alimentar. Então, antes vinha numa dieta tradicional, pesou todos os 10. Após essa mensuração, começou a dar uma nova dieta. Após essa dieta ter um efeito, um tempo adequado, que é estabelecido tecnicamente, no sudário, não sei quanto tempo gastaria, avaliou-se o peso novamente desses 10 coelhos para verificar se haveria ou não ganho de peso dos coelhos alimentados com essa nova dieta. Ele já estava com o peso estabilizado com a dieta padrão que é dada normalmente. Ver se eles engordariam mais para adquirir maior valor de mercado. Esses coelhos então foram submetidos a uma dieta padrão antes da tomada do peso, que foi a X1, em quilogramas, em uma determinada idade da vida deles lá. Após essa mensuração, eles foram submetidos a um determinado período a uma nova dieta que tem que ser estabelecida esse período tecnicamente, que o pesquisador julgava ser mais eficiente, essa nova dieta, para aumentar o ganho de peso dos animais. Então aplicou-se essa nova dieta. Após esse período, pesou-se novamente, foi o resultado das variáveis X2. Então eu tenho o peso, os 10 pesos antes e os 10 pesos depois nos mesmos animais. Exatamente, no animal 1 tem o peso antes e depois. Quero determinar o intervalo de 95% de confiança para a diferença entre médias das dietas padrão e nova. Da nova dieta e a padrão. Então eu quero fazer o Mi2 menos o Mi1, ou seja,
estimar por intervalo me dê. Se esse intervalo, esqueci de falar aqui, que é o mais importante, a explicação, se esse intervalo abranger zero, quer dizer que a média da diferença ela pode ser nula, então não há evidência significativa para rejeitar essa hipótese. Então, se ela pode ser nula, quando que ela é nula? Quando o μ1 é igual a μ2, ou seja, se você aplica um novo tratamento, ele não altera a média do que estava acontecendo antes. Ou seja, no caso da nossa dieta aqui, não haveria efeito da nova dieta em relação à dieta padrão. Os coelhinhos não iam engordar mais em função disso. Nosso resultado do experimento, nós temos o coelho 1, o coelho 2, o coelho 10. Então, são os 10 animais submetidos, os 10 coelhos Norfolk submetidos à dieta. Medida antes com a dieta padrão, antes de aplicar o novo tratamento, do primeiro coelho, do segundo, até do 10º, que é o enésimo nosso N igual a 10. E depois da aplicação de dieta, passou-se um tempo, mediu-se o peso. Então, aqui o peso 1,71, peso aqui 1,75, peso do terceiro 1,53 e o peso do enésimo, assim por diante, né? Peso do enésimo, do 10º, 1,61. Se você calcula a diferença, que é o x2J menos x1J, para cada um dos coelhos, é coelho 1 menos peso 2, né? Menos o peso 1. Então, 1,71 menos 1,18, você vai achar 0,53, é a nossa D1. 1,75 menos 1,03, você tem o D2, 0,72. 1,53 menos o 1,12, você tem o 0,41. E assim por diante, até 1,61 menos 1,11, que dá 0,50. Veja que, às vezes, o peso do coelho pode cair, então essa diferença pode ser negativa, porque é uma diferença. Quer dizer que o coelho, após a dieta nova, emagreceu em vez de ter engordado, só isso. As estatísticas amostrais. Agora, com esses 10 valores aqui, eu calculo a média e o desvio padrão, a média e a variância, como eu expliquei lá, usando aquelas expressões. Então, eu calculei aqui a média e o desvio padrão. A calculadora, se eu entrar com esses 10 valores na calculadora, ela vai me dar esses dois valores aqui, é só chamar as funções lá. Então, média deu 0,650, a média amostral, e o desvio padrão 0,1149, 15, né? Com 6 casas decimais. Usei bastante casas decimais aqui. Bom, eu tenho todos os ingredientes. Se eu constar a tabela do T lá, que eu expliquei, o QT0975, são 10 observações, então 9 graus de verdade, eu acho 2,262. Agora, meu intervalo de confiança, basta pegar essa para a média da diferença, o D barra, mais ou menos o T alfa sobre 2, que é esse 2,262, que eu posso consultar a tabela eletronicamente, vezes o desvio padrão, que é o 0,114915, estou substituindo aqui embaixo, e dividido por raiz de N, o N igual a 10, então raiz de 10. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter uma margem de erro para mais para menos, que eu não computei aqui, né, que é algo em torno de 0,822, se não me engano. Então, vocês podem computar. Então, 0,650 menos esse 0,0822 e 0,650 mais esse mesmo valor, eu tenho o limite inferior quando usar o menos e tenho o limite superior quando usar o mais. Então, meu intervalo de confiança é 0,52 a 0,68. Portanto, a verdadeira diferença de médias do depois menos antes é um valor com 95% de confiança entre 0,52 e 0,69 praticamente aqui, arredondando para 2 casas. Quilos. Quer dizer o quê? Como essa diferença de médias, o MD é um valor positivo, porque está dizendo, é um valor entre, eu não sei precisar quanto certinho, mas é um valor entre 0,52 e 0,69, então eu posso afirmar que é um valor positivo. Então, MD é maior que zero. Significa que a dieta teve efeito. Então, a nova dieta provoca um aumento do peso médio dos animais numa quantidade que deve estar entre meio quilo a 68, a 0,68 quilos a mais em relação à dieta padrão. Então, os animais que recebem a dieta, no mínimo, vão pesar, não sei precisar quanto, 0,52 a mais, e no máximo 0,68 em média a mais do que os que usavam a dieta tradicional. Então, se eu tivesse tratado os animais com a dieta padrão, que já estava lá, eles não teriam esse ganho. Então, houve um efeito significativo, então, porque nós fizemos uma estimação por intervalo, estamos medindo o tamanho desse efeito, que
no sentido de aumentar o peso dos animais quando tratados com a nova dieta, então ela foi eficiente. Então pode-se concluir que a nova dieta é mais eficiente que a dieta padrão, sendo a diferença no ganho de peso, média no ganho de peso, com 95% de confiança, um valor entre 0,52 e 0,69 kg por animal. Então cada animal vai ganhar entre 0,52 e 0,69, eu não sei precisar certinho, mas uma quantidade entre isso aqui é a favor dele, que está entre esses dois limites, a favor dele, quando eles forem tratados com a nova dieta. Se não forem tratados, eles não deixarão de ganhar esse peso extra aí. Então a dieta foi eficiente. Ela é mais eficiente que a dieta padrão porque engordou os animais, que já estavam estabilizados no peso. Vamos agora para a segunda sessão, que são os testes de hipótese sobre a diferença de médias emparelhadas. Então nós fazemos estimação e podemos testar hipóteses também. As hipóteses de interesse podem ser unilaterais e bilaterais. Então nós temos aqui hipóteses do tipo bilateral, μ igual a um valor μ0 de interesse. Eu quero testar que quando eu trato os animais, aquela nova dieta lá, eles vão engordar em média 1 kg. Então esse μ0 é igual a 1 kg. Eu quero testar que ela é mais eficiente do que a dieta padrão. Então vou testar o μ0 igual a 0, para ver se a média, a diferença é 0, ou seja, não tem efeito, com outra alternativa que ela é diferente de 0. Então, em geral, esse μ0 é 0, mas ele pode ser qualquer outro valor de interesse, de acordo com a pesquisa científica que está sendo executada, com o problema que está sendo formulado. E eu tenho hipóteses do tipo unilaterais, μd maior ou igual a μ0 e μd menor ou igual a μ0 na H0. A alternativa, a gente já viu que quando a gente testa uma hipótese maior ou igual, a gente coloca o sinal contrário, μd é menor do que aquilo que eu afirmo. Se for 0, μd é menor que 0. E nesse outro caso da C, μd é maior que μ0. Nós vamos fazer um teste no exemplo dessa seção, dessa subseção, num teste unilateral aqui, vocês vão ver. Um desses dois tipos aqui. O mais comum que nós aplicamos até agora foram testes bilaterais, que a H0 é uma igualdade e a alternativa uma diferença. Aqui a H0 é uma desigualdade, sempre o igual está na H0, maior ou igual a um valor de interesse, μ0. Então, afirmando que a verdadeira diferença entre as médias do tratado e o não tratado é igual a μ0. Nesse caso, maior ou igual a μ0. Aqui, menor ou igual a μ0. E lá, igual a μ0. Na hipótese H0A, que é a hipótese bilateral. Então, μ0 é considerado igual a 0 em geral, mas, no entanto, qualquer valor que você tenha interesse pode ser usado, que saia lá de um problema da sua pesquisa. Então, você pode testar que o μd é igual a 1, igual a 10, igual a 1000, igual a um valor negativo, o que você quiser. Qualquer valor real ali de interesse que venha do problema prático. Não pode ficar inventando valores, como eu já expliquei em outras ocasiões. A escolha de uma das hipóteses é baseada no interesse também específico da pesquisa. Eu vou usar hipótese unilateral ou bilateral. Quando não é afirmado nada, em geral se usa hipótese bilateral, que é o mais comum. Mas se tiver um problema, o cara afirma que o tratamento provoca um ganho de peso. Então você afirma que ele não provoca para rejeitar a hipótese e ver se confirma aquilo que foi afirmado. Então você nega, na hipótese nula, aquilo que foi afirmado para chegar. Então, se você quer rejeitar a sua hipótese, quando você faz um teste. Se não rejeitar, o que ele afirmou é falso. Se você rejeitar, o que ele afirmou é verdadeiro, porque você rejeitou a negação. Então você fala, a ração é mais eficiente. Então você fala, ela não é mais eficiente, μd é menor ou igual a 0. Contra a alternativa que ela é maior que 0, que ela é eficiente. Se você rejeitar que ela é não eficiente, ela vai ser eficiente, porque ela vai ser média maior que 0. Se ela é maior que 0, como aconteceu no intervalo de confiança, os dois limites positivos, então a ração provocou um aumento de ganho de peso médio dos animais. Então ela foi eficiente. Para aplicar o teste T, baseado na mesma teoria, nós vimos que essa quantidade aqui tinha uma distribuição T. Então, sob H0, você substitui o μd por μ0. Então, sob H0, quando isso aqui for o μ0, a distribuição disso aqui vai ser a T de estudo com n-1 graus de liberdade. Então, você calcula essa estatística substituindo o μd pelo valor afirmado em H0, que é o μ0. E essa distribuição sob a hipótese, se H0 for verdadeiro, tem distribuição T de estudo com n-1 graus de liberdade, porque esse aqui tem distribuição T de estudo, como a gente já havia afirmado. Se o valor em módulo de TC para H0A for superior ao quantio superior da distribuição T de estudo, T-alfa sobre 2, rejeita-se a hipótese nula bilateral. Então, nosso quantio aqui, como está dividido em duas partes, a nossa distribuição, cauda da direita e cauda da esquerda, né, é bilateral.
Então, nós dividimos o alfa em alfa sobre 2. Então, para consultar o t lá no R, nós usamos, por exemplo, um alfa 5%. Então, nós vamos usar 2,5%. Lembrando que o R, a área da direita é 2,5%, a área da esquerda é 97,5%. Então, usamos QT 0,975, grau de liberdade, fechamos parênteses, vamos ter o resultado desse valor tabelado. Então, a gente confronta o T calculado com o MD igual a M0, e se o TC for superior em módulo a esse, em valor absoluto dele, a esse quantio superior aqui, nós rejeitamos a hipótese nula. Se ele for menor, não rejeitamos e não há eficiência do tratamento. No caso da H0B, se o TC for inferior ao quantio, ó, veja que o alfa está integralmente, a região de rejeição é de um lado só da distribuição. O alfa está à esquerda ali, então você vai usar o menos T alfa sobre 2. Vai lá no R, QT 0,95, se o alfa for 5%, vírgula, grau de liberdade. Aí você vai achar um valor positivo. Aí você vai assumir que o valor negativo para ele. E o valor, sem ser módulo, do TC, se ele for menor do que esse valor aqui, está na região de rejeição. Então, rejeita a hipótese. Se ele for maior, está na região de não rejeição. Não rejeita a hipótese. Mesma coisa. Então, essa hipótese aqui. Ó. Rejeita essa hipótese se o TC for menor que o menos T alfa. Se eu rejeitar essa hipótese, eu afirmo que MD é menor que M0. E finalmente, para o outro caso, se o TC for maior que o mesmo quantio, só que agora positivo, T alfa sobre 2, rejeita essa hipótese nula no lateral, no caso C. Então, veja, o que manda, se eu vou usar o termo positivo, é o sinal aqui, ó. Maior está do lado direito, menor está do lado esquerdo da distribuição T, na cauda inferior. Então, eu uso menos T alfa, e aqui eu uso mais T alfa. E aqui, quando é diferente, eu uso o alfa, metade do alfa para lá, que é o valor positivo do T alfa sobre 2, e o lado de cá o menos T alfa. Se eu comparar em módulo, eu estou olhando se está de um lado ou do outro ao mesmo tempo. Não importa se o TC foi positivo ou negativo. Nesse caso aqui, olha em módulo, em valor absoluto. Esse teste é análogo ao teste apresentado para a média de uma distribuição normal, pois é fácil verificar se D barra for substituído por X barra, SD por S, nessa expressão 5, X barra, Mi0, né? S sobre raiz de N tem a mesma expressão que nós apresentamos quando fizemos teste para uma média de uma população normal. Esse exemplo aqui, esse exemplo foi feito pelo Student, que é o Gosset, que criou a distribuição T que nós estamos usando aqui. Em 1908, esse experimento. 2 tipos de semeaduras foram realizados por ele, com 2 tipos de sementes. Cada tipo de semente era uma semente normal e uma semente desidratada em estufa. Ela foi plantada em parcelas adjacentes, totalizando 11 pares de parcelas, que a gente chamou de parcelas subdivididas aqui. Então, o que ele fez? Ele sorteava uma parcela, essa parcela era dividida em 2 partes. E ele atribuía ao acaso, nas 2 partes, plantava um dos tipos de semente sorteando ali, qual que ia receber, qual das 2 unidades ia receber a normal e qual ia receber a desidratada. Aí sorteava uma outra parcela e dentro dela subdividia em 2. E sorteava quem recebia a normal ou a desidratada. Plantava ali os 2 tipos de milho. A variável x1 ela representa a produtividade do milho que vier de sementes normais, que não tinha sido desidratado. E a x2 é a produtividade do milho de sementes desidratadas, que foram desidratadas, em quilogramas. Então aqui nós não temos antes e depois, não temos antes e após a aplicação do tratamento, antes e após no tempo, né? Não temos isso. O que nós temos aqui? Nós temos uma unidade do terreno, que é uma parcelona, e ela foi subdividida em 2. Isso caracteriza a parcela subdividida no tempo. Os dados são correlacionados. Por quê? Porque um dia vocês vão ver estatística experimental, é como se essa parcelinha fosse um bloquinho. E existe uma analogia dos dados emparelhados com um experimento lá da experimentação, chamado delineamentos em blocos casualizados. Então nós temos os bloquinhos. Dentro do bloquinho nós temos os 2 tratamentos, a semente normal e a desidratada. E esse tipo de dados, quando é bloco, você tem 2 tratamentos, é dados emparelhados também. E porque caracteriza uma correlação. Quem correlaciona os dados é a unidade ali, é o bloquinho que está correlacionando cada dado. É como se ele fosse um indivíduo recebendo antes e depois de um tratamento. Só que não tem isso, né? É uma parcela e essa parcela é um bloquinho no terreno lá. Se fosse independente, só para vocês terem noção, o que eu ia fazer? Sorteava 11 parcelas e plantava. Eu teria 22 parcelas no meu campo. Eu vou sortear 11 delas totalmente aleatório e plantar a semente normal. E as outras 11 vou sortear
né? Sorteando uma, a outra está automaticamente determinada. E vou plantar nas outras remanescentes, que a casualização de uma automaticamente casualiza as outras. Eu vou plantar as sementes desidratadas. Ainda posso casualizar ali dentro. Quem que vai receber aquele conjunto 1 de semente, quem vai receber o conjunto 2, mas tudo desidratado. Então, esse tipo de experimento seria independente, porque eu casualizei das 22 parcelas ao acaso. Aqui não. Cada duas adjacentes, uma do lado da outra, foi sorteada para receber a normal e a desidratada. No outro conjunto adjacente foi sorteada a normal. Não foi ao acaso entre as 22, foi limitado. Só tem o sorteio. Quem vai receber essa unidade amostral aqui, esse conjunto de sementes, a normal desidratada aqui, esse parzinho? Depois sorteio outro parzinho para receber o outro. E ali dentro eu sorteio, que é a subdivisão, eu sorteio novamente o outro par. E assim eu faço nas 11 pares. Então eu quero verificar se o milho com sementes desidratadas ele possui média superior do milho normal. Então eu quero testar se a média da variável x2 é maior que a média da x1. Eu quero verificar isso. Então, na hipótese nula, quando a hipótese é unilateral, em geral a gente nega o que a gente está afirmando. Faz a negação. Qual que é? Por isso chama nula. Eu vou negar aquilo que eu estou falando que eu quero ver. Que a média da 2 é superior à média da 1. Média da semente desidratada provocaria maior ganho na produtividade, em média, do que a semente que era normal, que não foi desidratada. E utilizar para isso comparação adequada de dados emparelhados, obviamente, considerando o valor nominal de significância de 10%. Então aqui tem uma diferença também, que nós não vamos usar o valor tradicional, vou usar o mesmo nível de significância que o Gosset usou lá no experimento dele. Então nós temos aqui nosso experimento, cada uma das 11 parcelinhas, né? E aqui tem a subparcela 1 e a subparcela 2, o valor de uma das parcelas, o outro valor da outra parcela, que recebeu a semente desidratada, então os valores das desidratadas, os 11 valores das sementes normais. Se eu faço a diferença aqui em quilos por hectare, 2.251,79 menos 2.132,98, eu tenho a diferença. Veja que em alguns casos esporádicos aqui, alguns casos, o valor da produtividade da semente desidratada foi menor que a semente normal. Então a diferença pode ser negativa, como eu já expliquei para vocês. Agora vocês têm 11 valores. Calcule a média e desvio padrão desses 11 valores. Entra na calculadora, digita isso aqui no R, num vetorzinho, X lá, e pede min e Standard Deviation, né, SD, ele vai calcular isso para vocês. Então a média deu 37,80 e o desvio padrão 74,1679, tudo quilo por hectare. Então, em média, 37, média dos 11 valores, desvio padrão entre esses 11 valores. Como eu já expliquei, pode ser negativo, não há nenhum problema com isso, porque é uma diferença. Justifica-se a aplicação de um teste de hipótese para dados emparelhados, aquilo que eu já tinha explicado antes, pelo fato de a amostra ter sido casualizada em parcelas expostas lado a lado, adjacentes, para cada tipo de sementes, as normais e as desidratadas. Assim formaram-se 11 conjuntos de 2 unidades experimentais. É como se fosse um bloco. Cada bloquinho tem os 2 tratamentos. Cada uma dessas grandes parcelonas tem 2 subparcelinhas lá, e cada um com um tratamento desse. Semente normal, semente desidratada. Casualizada ali dentro, mas os parzinhos configuram o emparelhamento. A cada par de unidades amostral foi casualizado um dos 2 tipos de sementes. Se fosse independente, ao lado de um sorteio de uma parcelinha das 22 com sementes normais, poderia ter outra normal. E no caso desse experimento, não, ao lado de uma normal tem uma desidratada, e vice-versa. Lá poderia acontecer isso, mas o processo foi inteiramente casualizado. As hipóteses de interesse, aí seria independente. As hipóteses de interesse e alternativas são a hipótese nula. Eu vou negar aquilo que eu afirmo. Então, eu vou falar que a média da diferença é menor ou igual a zero. Quando que a média da diferença é menor ou igual a zero? Quando a média do 2, o 2 aqui, são as sementes desidratadas. Então, a média da variável 2 menos a média da variável 1, que é o MID, ela é menor ou igual a zero quando isso aqui, em média, produzisse menos do que isso.
ou igual a isso, quando for igual lá. Então, eu estou negando que ela produza mais. Contra a alternativa, que eu quero rejeitar isso para ficar com a alternativa. Então, na nula, a gente nega aquilo que a gente afirma. Quando eu afirmo que MD é maior que zero, eu estou falando exatamente isso. Eu quero saber se as sementes desidratadas possuem média superior à do milho normal, com sementes normais, não desidratadas. E vai ficar, aquilo que eu afirmei fica na alternativa. Então, eu vou calcular o TC, D barra menos 1 S de D sobre raiz de N. Como o zero é zero aqui, ó, só para lembrar, menos zero não precisaria colocar. Faço o cálculo aqui. Se eu quisesse ter colocado raiz de 11, que multiplica a parênteses, 37,80 menos zero, fecha parênteses, seria a mesma coisa. E dividiria por 74,16, 79. Então, deu 1,6903. Se eu vou lá no R com 10 graus de liberdade e olho o valor tabelado, eu vou achar 1,3772. Veja que a minha alternativa é essa hipótese C aqui, ó. O que acontece com a hipótese C? Quando a hipótese C, se o valor de TC for superior a esse quantil, rejeita-se a hipótese nula. Então, o valor TC, 1,69, é maior do que 1,37, que é o valor, ó, veja que eu usei QT 0,90, porque tá, os 10% estão lá na cauda direita, então tem 90% abaixo. Quantil da T, 90%, 90% de área esquerda, da distribuição T, que é parecido com a normal, 90% do lado esquerdo sobre a curva, limitado pela abscissa, e 10% sobre a curva no extremo direita dela. Daquele ponto, 1,37,2 para frente, até infinito. A área sobre a curva é 10%. E do lado esquerdo do 1,372 tem 90%. Então, a região crítica é a região limitada por 1,372, superior a ela. Como o meu T, 1,69, é maior que o tabelado, eu rejeito a hipótese nula. Qual que é a hipótese nula? Que não havia, que as duas médias são iguais ou que o desidratado é menor do que o normal. E aqui eu falo que a média do desidratado é superior à média do normal, por isso que MD é maior que zero. Né? Mi2 menos Mi1 é maior que zero, quando Mi2 for maior que Mi1. Portanto, como eu rejeitei a hipótese, eu fico com a alternativa e concluo que existem evidências significativas a nível de 10% de significância, no nível de 10% de significância, de que a hipótese de igualdade de médias das duas populações seja falsa. Portanto, a população originária de sêmen pelo teste T, né, com 10% de significância. Portanto, a população originada de sementes de milho desidratada em estufa é, em média, mais produtiva do que a normal, se eu considero esse nível nominal de significância 10%. Um outro modo de rejeitar a hipótese é o valor P. Eu não me lembro se ter falado isso em outras aulas, mas o valor P você calcula a probabilidade da sua variável aleatória T superar, nesse caso aqui é superar, porque a região de rejeição é do lado direito, porque está delimitado por essa desigualdade aqui. Esse valor que foi computado. Qual é a probabilidade da sua variável aleatória T ser maior que 1,69,3, com 10 graus de liberdade? Você pode calcular isso usando a probabilidade do T, ó. Probability of T, 1,6903, que é o valor calculado, e os 10 graus de liberdade. Se eu faço isso aqui, ele me dá a área esquerda. 1 menos isso me dá a área da direita. Quando eu faço essa conta, eu acho 0,0609. Então, isso aqui é chamado de valor P. Então, os softwares, em geral, soltam esse valor P. E o que eu faço para testar a minha hipótese? Eu confronto o alfa com esse valor P. Qual que é o meu alfa nominal? Meu alfa nominal foi de 10%. Então, estou usando um alfa de 10%. É escolhido a priori, antes de eu ter resultados, antes de eu ter esses dados aqui. Como o meu valor é menor, quando o meu valor P é menor do que o alfa, aí eu rejeito a hipótese. Quando ele é maior, não rejeito a hipótese. Então, como 0,06 é menor do que 0,10, né, 6% é menor do que 10%, então eu rejeito a hipótese. Então, a mesma conclusão, obviamente, que confrontar o valor calculado com o valor tabelado. Como o valor calculado é maior que o tabelado, rejeita a hipótese. Então, existem evidências significativas nesse nível de significância de 10% de que a média do desidratado é superior à média do não desidratado, da semente não desidratada.
Se eu estivesse fazendo o teste a 5% e olhasse para esse valor P, 6% não é menor que 5%, então não rejeitaria a hipótese. E se eu olhasse na tabela lá para o nível nominal de 5%, eu não rejeitaria a hipótese, que esse valor tabelado aqui seria provavelmente maior que o calculado. Tá? Então, no nível nominal de 5%, não rejeitaria a hipótese. Mas nós estamos usando um nível nominal de 10%, então eu rejeito a hipótese. Como o valor P é menor que 10%, 6% é menor que 10%, rejeita a hipótese. Ou, como o valor calculado é maior que o tabelado, rejeita a hipótese. Desidratar as sementes provoca uma maior produtividade média em relação ao não tratado. E a referência que nós usamos, ele publicava com pseudônimo de estudante, onde ele criou o teste de T, esse trabalho de 1908, o erro provável da média, foi publicado na Biométrica, uma famosa revista de estatística, em 1908. É o volume 6, número 1 dessa revista. E ele publicava com o nome de Student. E o nome dele é W.S. Gosset. Era um cervejeiro que não podia publicar com o nome tradicional dele, o nome original dele, porque ele tinha medo de que a empresa descobrisse e ele não poderia para manter os segredos da indústria cervejeira.